palavra de Deus. Quando a irmã Isabelle passou o tema, os músicos, vocês não ficam bravos comigo, pedir para não ter teclado, para que a gente possa mesmo ficar bem atento às escrituras. Mas vocês são presos na minha vida, daqui a pouco eu chamo vocês. Romanos capítulo 12. Eu vou pedir para que toda a igreja se coloque por favor, em reverência à palavra do nosso Deus, por gentileza. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Depois nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E depois nós vamos ler Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. O tema que foi escolhido para esse congresso é transformando pedras em pérolas. Transformando pedras em pérolas. Quem quer ser transformado pelo poder da Escritura? Amém. Aleluia. Então nós vamos ler textos do apóstolo Paulo, Novo Testamento. E nesta noite nós vamos falar sobre a transformação em Cristo Jesus. Vocês vão entender porque eu estou lendo esses textos aqui. Texto bíblico na carta de Paulo aos Romanos nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Corpo, a palavra aqui em grego é soma, mas é corpo por inteiro. Envolve tua mente, tua vontade, tua emoção. Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto inteligente. Lógico que latreia está aqui, culto de obediência com inteligência, entendendo quem Deus é. E não vos conformeis com este século, não pegue o molde deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Carta de Paulo aos Coríntios, mas a sua segunda carta, à igreja de Corinto, no capítulo 3, versículo 18. Paulo já havia exortado e corrigido a igreja de Corinto acerca de várias circunstâncias, vários erros ordinários. E agora Paulo está falando do poder transformador da pessoa do Espírito Santo. Aquilo que a lei de Moisés não conseguiu fazer, porque apenas estava escrito, e os israelitas tiveram dificuldade com aquilo que estava escrito, porque aquilo que estava escrito não modificou o coração, não mudou a raiz pecaminosa dos israelitas. Agora Paulo explica à igreja que há a possibilidade de sermos a imagem de Jesus pelo poder do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Diga-se comigo, transformados. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Qual imagem aqui? A de Cristo. Vamos ler o último texto que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Vou ler o 19 e 20. 19 e 20. Obrigada. Paulo escrevendo aos irmãos na Galácia, irmãos da Ásia Menor, onde esta igreja havia retrocedido em sua fé, e Paulo os exorta, dizendo o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo
se entregou por mim. Estou o quê? Crucificado com Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor, dentro da tua presciência, da tua onipotência, da tua onisciência, nós não sabíamos que iríamos estar aqui, mas o Senhor já sabia, preparou este congresso para estarmos aqui. E eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, ó Pai, pela honra de conhecer mais um povo que vai morar comigo no céu. Senhor, obrigado pela vida do pastor, da pastora, dos obreiros, de todos os irmãos aqui. Eu sei que eu estou, ó Pai, diante da tua noiva. O Senhor zela e cuida e derramou seu sangue. Pai, usa a minha vida. É com temor e tremor a tua palavra. É com tremor, ó Pai, que eu ouso orar e adentrar através do sangue de Jesus a tua santidade. E eu estou diante da tua santa escritura. Fala conosco. Transmite a nós a tua vontade desta noite. E que os nossos corações possam se abrir e se aquietar à tua voz. E nos transforme, Pai, conforme a imagem do teu Filho. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Podemos nos assentar? Muito obrigada. Se puder melhorar o retorno para mim, está um pouquinho abafado. Para ele já está bom? Retorna aí. Amém? Bom, transformando pedras em pérola. Melhorou. Obrigada. Eu preciso dizer aos irmãos, às irmãs que aqui estão presentes, aos jovens, adolescentes, eu fico muito feliz por esse público que está aqui nesta noite. Que é com muita responsabilidade, com muito tremor e temor à santidade de nosso Deus, que eu ministro a Escritura, a Santa Palavra de Deus. Tal tema é muito sugestivo, irmãos, é bastante sugestivo para nós. Eu poderia tirar vários subtemas deste tema. Eu poderia aqui, por exemplo, falar sobre todas as experiências que o nosso Deus nos proporciona na vida cristã, principalmente para a nossa maturidade espiritual. Eu poderia falar sobre transformar pedras em pérolas, me pautando em maturidade espiritual. Poderia até pegar a carta de Paulo aos Filipenses e fala consigo para o alvo, que fala de maturidade espiritual. Fala de desenvolvimento de salvação e dessa questão da maturidade espiritual. Eu poderia pegar o livro de Jó, o livro dos profetas, poderia trazer a vida de Paulo, poderia pegar um pai da igreja, um pré-reformador ou um pós-reformador, e me espelhar em algum personagem que sofreu por causa do Evangelho e trazer para vocês sobre a questão, por exemplo, do sofrimento, e que o sofrimento nos traz maturidade espiritual. Ou eu poderia contar o meu próprio testemunho de vida. Há 4, 6 anos atrás fiquei viúva. Não só meu esposo faleceu, como meu pai, minha mãe, várias pessoas da minha família. Então eu sei o que é a dor, eu sei o que é sofrimento e tantas outras circunstâncias que nós já passamos na vida, e o Senhor tem nos amadurecido, o Senhor tem tratado em nosso caráter, e nós temos glorificado a Deus mesmo em meio às provações. Eu poderia pegar o exemplo da própria ostra, que para produzir uma pérola, ela precisa ser ferida, ela precisa ser machucada. É um corpo estranho que entra na ostra para formar a pérola. É um processo de dor. Machuca-se primeiro para depois sair aquela pedra preciosa. E eu sei que tem muita gente aqui que é uma joia nas mãos de Deus. É precioso para o nosso Senhor. Então eu poderia me pautar nessas mensagens, e eu não posso dizer que essas mensagens não são da parte de Deus. Eu tenho certeza que se eu e o Espírito Santo de Deus tivesse me iluminado a trazer uma mensagem como essa, Deus iria falar aos nossos corações. No entanto, o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração nesta noite é uma reflexão mais profunda, mais teológica, vamos dizer assim. Deus abençoe. Ele já olha assim e fala, só que ela vai brigar.
lugar. Ou não, irmão. Fiquem em paz. Mas o que eu quero falar nesta noite é uma reflexão mais profunda das Escrituras. Eu quero falar com vocês, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, sobre a mensagem do Evangelho, sobre a mensagem que levou Cristo na cruz e a transformação que nós, como igreja de Deus, nós temos que ter. De fato, o Evangelho, as boas novas de salvação, tem como finalidade em transformar a nossa vida, transformar miseráveis pecadores. Eu vou pedir licença, não quero que vocês fiquem bravos. O pior, Gabi, que não dá nem para correr, fechar a porta da entrada da igreja, Gabi. Como é que a gente faz hoje? Porque geralmente eu deixo o corredor aberto para poder sair correndo com a família. Eu estou brincando, tá? Mas nós somos miseráveis pecadores. E a mensagem do Evangelho e o poder do Evangelho, o poder da cruz de Cristo, da graça de Cristo, do favor imerecido, do berit, do tesseret, que são palavras hebraicas para a palavra aliança, graça, porque graça é aliança, por isso que você vai tomar ceia, fala nova aliança no meu sangue, novo compromisso com Deus. Este Evangelho tem poder de transformar miseráveis pecadores a santos. Todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu corrigindo a igreja, a nova comunidade, a comunidade que surge em Atos Apóstolos, na igreja nova, uma igreja que recebe o Espírito Santo de Deus para ser transformada. Imagine assassinos, idólatras, prostitutos, ladrões, corruptos, todos recebendo uma mensagem que tem poder para transformar caráter. Então a mensagem do Evangelho é a mensagem que pode transformar iníquos, transformar injustos, transformar rebeldes, transformar pedras destituídas de vida espiritual em pessoas justificadas e santificadas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! A mensagem do Evangelho, preste atenção aqui, não vai só falar da graça da cruz, do amor imensurável do nosso Deus. Versículo tão conhecido de João 3,16, porque Deus amou o mundo. A palavra amor ali não é ágape, não é o amor que quer o bem extremo, mas a palavra ali é tesseret. O tesseret de Deus, que é a misericórdia de Deus em ação. E o que é a misericórdia de Deus? O que é sentir misericórdia? Misericórdia é saber que aquela pessoa, ela é culpada, ela é uma miserável, ela não merece perdão, mas mesmo assim a graça do Evangelho alcança quem não merece. Então este é o amor de Deus. E quando eu olho para isso, eu tenho que glorificar a Deus, eu preciso compreender isso. Só que a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, não fala só da misericórdia, não fala só do amor de Deus para com a humanidade, mas a mensagem do Evangelho irá nos revelar o caráter de um Deus que é santo, que é justo, 3 vezes santo, trino, santo, santo e santo para todos sempre. E como a mensagem do Evangelho vai nos revelar o caráter de Deus, somos alcançados sim por sua graça, somos alcançados pelo seu amor, mas também somos alcançados por uma mensagem que revela um Deus que é santo. E a santidade desse Deus vai me transformar a sua imagem. E qual é a imagem dele? A imagem dele vai refletir em mim uma imagem de santidade. A mensagem do Evangelho, eu volto e repito, vou ser até redundante, não envolve só a graça, não envolve só a misericórdia. A graça e a misericórdia e o amor atrai multidões, atrai jovens. Às vezes nós participamos de vários congressos e na hora do apelo, muita gente vem à frente chorando, emocionada,
E eu falo isso porque, irmãos, o Senhor nos mostra isso. Acho que o Senhor nos permite o ministério da palavra para nos mostrar. Tem muita gente dentro da igreja sem saber o que é o Evangelho, sem saber o compromisso que devemos ter diante do Evangelho, sem ter uma vida transformada, esperando muitas vezes que só o Espírito Santo venha nos transformar, quando na verdade nós temos que assumir um compromisso com Ele para ter uma vida transformada. A mensagem do Evangelho vai nos revelar o caráter de Deus, a sua igreja. E se eu e você não pudermos ser reconhecidos pela sociedade, pela família, pelas pessoas que estão ao nosso redor, se nós não pudermos refletir quem Deus é, se nós, pastora Rose, não mostrarmos a imagem de Jesus nas nossas ações, podemos estar aqui dentro e condenados ao lago de fogo ardente, porque não houve transformação. Tem choro, tem lágrimas, tem canções, tem até palavra, entre aspas, tem de tudo, mas não estamos vendo transformação. Nós não estamos, a igreja de décadas para cá não está sendo sal da terra. Na verdade, eu digo isso com tristeza. Talvez muitos que estão nesta igreja brasileira, independente da sua denominação, está sendo aquele sal insípido, sem sabor, está sendo pisado pelos homens, porque estamos contaminados com a nossa sociedade. Os transformados fazem a diferença. Os transformados refletem quem Deus é, em essência e em caráter. A grande verdade, irmãos, é que o Evangelho é a mensagem que deve nos transformar de pecadores. Vamos falar de pecado um pouquinho? De invejosos, de mentirosos, de prostitutos, de lascivos, de imorais, de corruptos, de presunçosos, de arrogantes, de mentirosos e de qualquer perversão que o pecado adâmico nos trouxe. O Evangelho tem que nos transformar, retirar essas coisas do nosso caráter, para que sejamos a imagem de Cristo Jesus. É isso que eu quero falar nessa noite. Se eu e vocês não refletirmos em nossa vida, eu poderia aqui contar testemunhos da minha vida e mostrar a vocês que através do sofrimento Deus nos lapida. Talvez vocês iriam chorar com o meu testemunho, mas eu não quero provocar lágrimas que não sejam lágrimas de transformação em essência, de conduta, de mudança. Se nós, com as nossas ações, irmãos, não refletirmos quem Cristo é, desculpe ou não me desculpe, se você não reflete, se eu não reflito, eu seria a maior hipócrita aqui nesta noite, condenada ao inferno, porque como é que eu posso pregar e sair algo da minha boca da qual eu não vivo? Se nós não refletirmos quem Cristo é, nós não somos convertidos. Não somos convertidos. É puro, né, irmãos? Aí eu vou jogar a responsabilidade para cima, vocês escolheram o termo. Mas glória a Deus. Deus quer falar com a sua igreja. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Aleluia! Irmãos, nossas igrejas estão cheias de pessoas, cheias de jovens. Deixa eu puxar a orelha dos jovens e dos irmãos. Às vezes nós temos compromisso com a nossa denominação, nós temos compromisso com o evento que vamos fazer, mas nós não temos compromisso com o Evangelho. Ser líder do departamento não significa que somos convertidos. Ter a posição de missionário na Assembleia de Deus não significa que eu sou convertida. Em nosso meio, na igreja brasileira,
mesmo. No nosso meio tem entrado doutrina de demônios, heresias, hipocrisias, venda de óleo, venda de lenço, venda de suor. Pessoas estão brincando com a fé de vocês. Pessoas irresponsáveis. Tem muita mentira. E eu tenho a ousadia de dizer que muitas pessoas que estão dentro das igrejas denominadas como evangélicas não conhecem a fé evangélica. São pedras mesmo, mortas, desprovidas de vida espiritual, porque são pessoas frias, não são transformadas pelo poder da Escritura, querem viver segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Os cultos se transformaram em um lugar atrativo de se ir, um lugar onde eu tenho que ouvir uma mensagem positivista, humanista, egocêntrica, girando em torno. Deus tem que fazer o que eu quero, e nós temos que entender que a igreja de Deus foi chamada para fora, foi chamada para a assembleia, para servir a Deus. Tem muita gente com o coração endurecido, e o termo grego para endurecimento é pedra mesmo, é pedra desprovida de vida. Muitas pessoas estão com a mente, suas mentes estão cauterizadas, e estão, como o autor aos Hebreus, no capítulo 10 diz, estão sujeitos ao severo castigo de Deus, porque vivem deliberadamente no pecado, mesmo tendo recebido o Evangelho de Jesus. Tem muita gente dentro da igreja que vive em pecado, mesmo tendo conhecimento da verdade. O texto que eu li do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, eles foram duramente repreendidos, porque estavam abandonando a fé evangélica para voltar aos rudimentos do judaísmo. Por quê? Porque é o tal do achômetro dentro da igreja, é o tal da opinião. Mas esse texto bíblico eu penso assim, nesse texto bíblico eu penso assado. As nossas opiniões, queremos viver segundo os nossos desejos. Pecado hoje virou relativismo, tudo é muito relativo. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus continua sendo santo em essência. Pecado é pecado, ele não se nada dele. E quando olhamos para tudo isso, quando falamos de pecado, irmãos, de hamartia, de estado de fracasso, de errado a, nós não estamos só falando de pecados como roubo, latrocínio, adultério, corrupção, mas não amar o próximo. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa transformada? Quando eu amo como Cristo. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa espiritual? Pelos dons? Não. Por profetizar? Não. Paulo disse em 1 Coríntios que as profecias vão cessar. Por falar línguas estranhas? Não. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, disse: não adianta vocês falarem mistério. Tem um monte de gente entrando na igreja achando que vocês é louco. Vocês não sabem nem falar de forma legível o evangelho. Não é pelo dom de línguas, não que ele não tenha importância. Também não é pela posição, porque a igreja de Corinto brigava pela superioridade espiritual do seu grupo. Não é questão do grupo A nem B. Não é quem é de Pedro, nem de Paulo, nem de Apolo. Não é quem é formado na escola de teologia tal. Não é quem gosta do Augusto Nicodemos ou do Paulo Júnior ou da missionária Elisete. Esquece, nós somos meros homens e mulheres, servos de Cristo. Quem edifica e traz crescimento para a igreja é Jesus Cristo, o fundamento dessa obra. Mas quando é que eu sei que eu começo a ser uma pessoa transformada e regenerada pelo Espírito Santo? Paulo diz: eu mostro o caminho mais excelente para o exercício dos dons espirituais, o amor. Profecia vai cessar. Você pode falar até a língua dos anjos, pode falar a língua dos homens,
raiz de amargura. Eu não conheço a sua história. Eu não sei se lá na sua infância você foi atingido por pedofilia. Eu não conheço sua vida ou por maus tratos de seus pais. Eu tenho a minha história e sei que foi sofrida, mas mesmo assim, eu não serei espiritual enquanto eu não aprender como Cristo, o Cristo crucificado que disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é começo de transformação. Nós estamos vivendo uma época em que temos muito ódio na igreja, muito rancor. Começa lá em cima de líderes que brigam e termina aqui embaixo nos bancos. Nós estamos vivendo uma época de filhos contra pais, pais contra os filhos, marido contra esposa, esposa contra o marido. Os relacionamentos nunca estiveram, irmãos, tão abalados. E tudo isso significa uma coisa: que nós não estamos sendo a igreja transformada. Eu não sei se vocês vão concordar, mas eu que sou do segmento pentecostal, você vai por um círculo de oração às 2h, só tem pedido: ora pelo meu filho, ora, meu filho está nas drogas, ora pelo meu marido, ora por isso, fulano está isso, fulano está aquilo. Relacionamento. É Satanás? É. Mas aonde que os problemas estão? Na igreja. Aonde que tem prostituição? Na igreja. Porque nós estamos encarando o pecado, por exemplo, como prostituição, como deslize. É um deslize. A masturbação é um deslize. Assistir vídeo pornô é um deslize. Não é deslize. Pecado não é deslize. Pecado não é erro. Pecado é agredir a santidade de um Deus que é santo. E que nós não estamos entendendo isso. Porque nós só sabemos pregar que Ele é amor, Ele é misericórdia. É, mas Ele é santo e justiça. Não estamos demonstrando a transformação porque não há amor, não tem perdão. Estamos prejudicando o nosso próximo com nossas mentiras, com nossas invejas, irmãos. Quem ama não engana. Quem ama não mente. Paulo escreveu aos Coríntios 13: quem ama não busca seus próprios interesses. Eu que convivo num segmento pentecostal onde grupos parecem gladiadores, buscando quem canta melhor, quem prega melhor, quem faz melhor. Meu Deus do céu, nós não temos que buscar os nossos interesses. Paulo escreveu dizendo: nós somos batizados no mesmo Espírito, o Espírito Santo é o mesmo. Ele dá dons espirituais a toda a sua igreja, até aqueles que achamos que são fracos, são fortes e necessários para a obra de Deus. Vocês precisam buscar um caminho mais excelente: o amor, o amor, o amor, o amor, irmão. E amor, irmão, amor é fruto do Espírito. Eu vou ser objetivo e direto aqui nesta noite. Maridão, ou você ama essa mulher de forma incondicional, ou você pode vir para a igreja, para o culto 1000 vezes, você está condenado ao lago de fogo. É incondicional, maridão. Não sou eu, não sou feminista. Só estou seguindo o que Paulo escreveu aos Efésios. Vós, maridos, você quer ser transformado? Você quer ser chamado de regenerado? Vós, maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela. Quem ama protege. Quem ama é provedor. Vós, mulheres, se sujeitai o amor do seu marido. A esposa tem que honrar o marido.
não se há honra, não se há amor. O Espírito Santo de Deus está dizendo que Ele quer nos transformar. E Ele pode nos transformar. Sobre amar o próximo e a prática do amor para ser semelhante à imagem de Jesus. João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 8 ao 11: Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão. Eu não conheço vocês, irmãos. É a primeira vez que eu venho aqui. Sei se eu vou. É a primeira vez que eu venho aqui e não fiquei conversando com ninguém. Mas olha o que o texto bíblico diz: se você odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Missionária, como é que eu faço para amar como Cristo? Você já tem o Espírito de Cristo. A solução já veio em Atos capítulo 2. Às vezes as igrejas colocam campanha e a gente fica esperando um profeta, e até os pastores: pastor, ora por mim para tirar essa mágoa, porque eu não consigo. Consegue, o Espírito Santo está aí. Só que você não quer. Você não quer pôr uma pedra nesse assunto. Eu não estou dizendo de caminhar junto. Eu não estou dizendo que às vezes na vida Deus nos separa de algumas pessoas. Mas eu estou falando da transformação do Espírito que libera o seu coração. Não fique preso a isso, porque isso pode te levar a estar em trevas. É o texto bíblico, não é minha opinião, é texto bíblico. Sendo assim, irmãos, eu continuo dizendo que eu estou com tremor e temor, e eu quero aqui falar com vocês diante daquilo que eu já disse aqui. Parece, nossa, missionária, é introdução. Eu quero falar com vocês sobre transformação de caráter. Eu quero falar com vocês sobre vida santa, sobre vida transformada. E me pautando na Escritura, e principalmente nas epístolas de Paulo, bem como no contexto geral, mas eu vou me pautar mais nas cartas de Paulo. Eu quero que você reflita, todos vocês aqui, a começar em mim, jovens, adolescentes, todos, obreiros, músicos, preste atenção. Eu quero que você saia deste culto lhe dando uma resposta. A pergunta é retórica. Mas você é transformado? Pense nisso. Porque só alguém transformado, pastores, irão ver a Deus. Hebreus 12:14. Sem a santificação, sem seguir a paz com todos e sem a santificação, ninguém, nem eu. Posso ser teóloga, não ando com anel, dediquei 10 anos da minha vida na teologia, sou escritora, sou professora, mas se eu não viver de santidade, eu não verei a Deus. E aí eu vou entrar com vocês hoje na Epístola de Paulo aos Romanos. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a Epístola de Paulo aos Romanos tem por tema a justificação pela fé. No entanto, está sendo gravado e eu me responsabilizo pela ministração da palavra. Depois vai jogar no YouTube. E tem um monte de teólogo que vai vir discordar. Aliás, faço um apelo: a igreja brasileira comece a chamar mulheres para a teologia. Pode chamar, e a gente vai responder.
Irmãos, e quando nós adentramos na carta de Paulo aos Romanos, que tem por tema justificação pela fé, há um erro na igreja brasileira em dizer que, e esse é um erro doutrinário, para mim, um dos mais graves. É por isso que nós estamos com pessoas que não são transformadas, porque pregam que a justificação pela fé é apenas o perdão dos pecados. Sou justificado. O que é ser justificado na pregação de muitos? Jesus perdoou meus pecados. Mas está errado, missionária? Não, só que a justificação vai além. A justificação, ela vai abranger também a santificação. São duas doutrinas que não dá para separar. E nós estamos separando. E muita gente está pregando que, em essência, um cristão, eu estou falando de cristão, de alguém que já aceitou Cristo, que entendeu a mensagem de Cristo. Tem muita gente dizendo que esse cristão, em essência, ele peca e vive pecando porque Adão habita nele, porque a velha natureza de Adão está sobre ele. Está errado, erradíssimo. O Evangelho de Cristo e a justificação do Evangelho de Cristo vai abranger muito mais do que perdão de pecados e isenção da nossa culpa. Isso eu tenho certeza que todos vocês sabem. Que vocês, pela cruz de Cristo, que eu, somos perdoados e a nossa culpa estava sobre ele. Vocês cantaram que eu sou livre. E é verdade. Só que a gente precisa entender uma coisa: que a cruz de Cristo, que a obra da cruz e que a atuação do Espírito Santo de Deus tem poder de tornar essa natureza pecaminosa na natureza, na essência e no caráter de Cristo. Ou seja, a justificação, ela não só te perdoa, ela só não retira a culpa, ela faz muito mais do que isso. Ela te liberta do domínio do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Até a cruz de Cristo, o pecado te dominava. Você estava sujeito ao domínio de Satanás e do pecado. Efésios capítulo 2. Você estava morto em transgressões, mas a cruz de Cristo e a descida do Espírito Santo te faz novamente uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, a habitação do Espírito de Deus e com condições de não pecar. Espera aí, preste atenção. Mas, missionário, eu vou pecar? Sim. Eu não estou pregando a impecabilidade, porque a impecabilidade só vai acontecer na glorificação. Há uma possibilidade, há uma pressão do pecado, mas você precisa entender uma coisa: que a partir da cruz você peca por livre arbítrio. Você tem poder de decidir. Gálatas capítulo 5. A sua carne, chamada no grego de sarcos, o seu eu. O que a cruz faz? A cruz te devolve o poder de escolher. Adão e Eva pecaram porque eles eram pecadores em essência? Não. Eles foram criados à imagem moral de Deus, isentos de pecado, mas eles pecaram porque eles escolheram pecar. Deixa eu falar para você, crente, cristão. Sabe por que você falou palavrão? Sabe por que você está com dificuldade de perdoar? Não é velho Adão. Porque se o velho Adão está em você, a obra da cruz é imperfeita. E Deus injusto é esse que vai condenar pessoas ao inferno, que não lhes dá a oportunidade de serem salvas do inferno. Porque do jeito que eu sou, a Elisete aqui, eu indagaria até a Deus: ó Senhor, o Senhor me lançou no inferno, mas também o Senhor não tirou Adão de mim? Por isso que eu estou aqui. Sabe por que eu menti? Sabe por que eu, vamos trazer para Jesus, forniquei? Sabe por que, Senhor, eu não tratei com honestidade o dinheiro lá na tua casa, na igreja? Sabe por que me corrompeu? Porque o velho Adão, o Senhor não tirou Adão.
Tá bom? Nosso Deus é inteligente, falou: tirei sim. Ei, eu não deixei vocês com essência pecaminosa. Eu deixei vocês com livre-arbítrio, porque eu não quero robô, não quero carro, não quero dar, sabe? Não quero que vocês me adorem, porque eu estou forçando a adoração. Eu quero que vocês tenham consciência de quem eu sou e de livre, espontânea vontade aprendam a dizer não para o pecado e sim para a habitação do meu Espírito na vida de vocês. Jovens, quem falou que vocês são obrigados? Calma, pastores, eles não vão embora, eles vão entender a palavra. Quem falou que nós somos robôs automáticos? Aqui nenhum é carro automático, não. Você é ser humano, um ser humano que Deus criou para a glória do nome dele, um ser humano que Deus escolheu e predestinou para ser a igreja dele, para o representar na terra. Mas você tem que querer ser como ele é, falar como ele, andar como ele, pensar como ele, ter a mente dele, ter o poder dele. Quem falou que ele não te dá autoridade sobre demônios? Ele disse: vocês vão pegar em serpente, vai picar e vocês não vão morrer. No meu nome vocês vão me representar e vocês vão pregar o evangelho, e esta mensagem de poder vai impactar, e os demônios vão correr, e os enfermos serão curados, porque vocês serão a minha imagem na terra. Mas vocês têm que querer. Você quer ser transformado? Pare de dar desculpa para o seu pecado e jogar a culpa em Adão. É só estudar a carta de Paulo aos Romanos, vamos mais à frente. O evangelho consiste em muito mais. Ser a imagem de Cristo, nos comportar como ele, falar como ele. Meu Deus, como falamos, pastora? Como andamos? Quem somos? É que vai dizer se somos de Cristo ou não. É muito fácil representarmos sermos de Cristo com palavras bonitas, mas somos de Cristo. Você está crucificado com ele. A vida que você vive agora é para quem? É para você. Eu acabei de dizer que a minha filha se formou, mas de nada adiantaria, e não adianta a faculdade dela se ela não refletir quem Cristo é. Joga no lixo a faculdade, porque diante do evangelho, casa, carro, dinheiro, status, poder, faculdade não é nada. O que vale é ser a imagem dele, refletir quem ele é. Seja engenheiro, produza o que você tiver que produzir aqui na terra. Quer casar, case, mas entenda que nem seu casamento é mais importante do que isso aqui. A maior transformação de um crente é refletir sua vida, quem ele é entender que ele habita, ele vive, ele reside em você. Agora, com certeza, ele não iria assistir às podridões que nós assistimos. Ele não ia falar as besteiras que nós falamos. Ele não ia ser egoísta como nós somos. Brigamos por uma vaga no supermercado e damos escândalo ao evangelho. E aí a gente vem para a igreja e vai: sou santo. Não conseguimos perdoar. Eu não estou aqui dizendo que nós vamos nos tornar indeuses e impecáveis, pelo amor de Deus, entenda a mensagem. Eu não estou dizendo que não há
Glória a Deus. Oh, quando falamos de céus, a imagem de Jesus, nós estamos falando de mudança. Hoje é o último dia do congresso, mas não é o último dia dessa igreja. Essa igreja está longa vida. Aleluia. Muitos anos até a volta de Jesus. Glória a Deus. Então eu não vou ser prepotente em dizer, olha, hoje eu vim aqui. Não. Essa palavra vai ser dada pelo segmento. Já tem sido falado. Mas eu estou lembrando vocês e sermos transformados. É sermos transformados em caráter, é mudar. A gente ia ter menos problema na igreja, pastor, se nós mudássemos. Se de fato nós nos comportarmos conforme a Escritura, se de fato nós nos sujeitássemos ao reino, às bem-aventuranças do reino, se fôssemos servos de fato de Cristo, se imitássemos, como Paulo diz, me imitem, porque eu imito a Cristo em amor. Quando Paulo fala isso, Paulo está atrelado a 1 Coríntios 8, 9 e 10, que ele fala da carne sacrificada aos ídolos, e ele está dizendo para aqueles que se achavam alto, super cristãos, o ídolo nada é, a gente pode participar da festa e comer, porque a gente já entendeu que a terra é do Senhor, tudo que se produz é do Senhor. Aqueles teólogos, né? Olha, porque eu sou forte. Só que Paulo está dizendo, tem um irmãozinho na sua igreja que ele é fraco. Ele ficou muito tempo lá. E se ele vê você tomando esse vinho, se ele vê você comendo essa carne, ele vai se escandalizar. Então, por amor, ei, meu Deus, para de ser egoísta. Eu sou o apóstolo, eu tenho direitos, mas eu nunca exigi dos meus direitos, porque eu não quero ser impedimento do evangelho. Agora a igreja de hoje diz que pode ir na festa de peão, diz que pode fazer um showzinho, diz que pode fazer danceteria. Entenda, meu irmão, tem gente fraca. Se você não sabe abrir mão de nada pelo próximo, você não entendeu o que é a transformação do evangelho. Paulo está dizendo, me imitem, como eu imito a Cristo. Aí a gente fica com esse papinho. Eu estou tentando, missionária. Eu estou tentando largar a masturbação. Eu estou tentando largar o vídeo. Eu estou tentando ser um crente melhor. Fica tentando que você vai para o inferno. Não é tentar. É ser a imagem. É uma decisão. A partir de hoje, eu vou ser o que Cristo me ensinou a ser. Eu vou ser humilde. Eu vou ser manso. Eu vou ter dentro de mim um sentimento que levou ele na cruz. Mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou forma de servo, de escravo, e foi fiel até a cruz. Eu vou aprender a servir. Eu vou parar de ser materialista. Eu vou refletir quem Cristo é. Missionário, palavra difícil. Pois é, transformação. Missionário, eu estou lutando contra o pecado. Você tem que entender que você não precisa mais lutar. É só você viver no Espírito. É só você se apropriar daquilo que desceu sobre sua vida. Gálatas capítulo 5, verso 17. Há uma luta, o teu eu luta contra a carne. Aí você está dizendo, missionário, você está se contradizendo, você acabou de falar que não é para lutar. Não, há uma luta, o eu luta, mas eu vou me apropriar daquilo que o Espírito Santo é, e Ele é santo, santo. Se Ele é santo, Ele me santifica. Se Ele é santo, Ele é poderoso. Se Ele é santo, Ele já venceu por mim na cruz. Ele já acabou com o domínio das trevas. Então eu posso ser a habitação dele. E então eu posso dar lugar
Se você continuar dizendo que está tentando, as obras da carne vão tomar conta. E Paulo diz que quem pratica as obras da carne não poderá entrar no reino de Deus. A salvação que nos é oferecida, ela é completa, ela é plena. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aos Romanos que todos aqueles que crerem em Cristo poderão ser transformados de injustos para justos. Diga-se comigo, transformados. De injustos para justos. O que eu tenho que fazer, missionário? Preciso crer em Cristo. Eu preciso acreditar no que levou Cristo na cruz. Eu preciso acreditar que a cruz me traz transformação. Vamos parar de pregar errado e dizer, é processo de libertação. É campanha e mais campanha para fulano ser liberto. Sabe como é que as pessoas são libertas das drogas? Libertas dos vícios? Libertas da vida errada que ela leva pelo poder da pregação correta do Evangelho. Qual é a pregação correta? A pregação correta é: arrependam-se dos vossos pecados e convertei-vos ao Senhor nosso Deus. Sabe como é que se deixa a droga? Quando aquela pessoa entender que ela é uma miserável pecadora, condenada a um lago de fogo, mas que Cristo Jesus levou sobre si a culpa. Enquanto você não se sentir culpado pelos seus pecados, você não é liberto dos pecados. Quanta gente que está na igreja peca e não sente culpa, não sente tristeza, vem mascando chiclete, confessar que caiu, não tem temor, o pecado não dói. Irmãos, quando Davi pecou, ele disse: Senhor, em pecado a minha mãe me concebeu, lava-me, Senhor, com isso, filho. Retira de mim esse pecado. Senhor, me dá alegria de salvação e não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu poderia lhe oferecer holocaustos e sacrifícios, trazendo para os dias de hoje. Eu poderia pegar minha guitarra, tocar a bateria, eu poderia cantar, eu poderia pregar, eu poderia dar dízimo, eu poderia dar oferta. Mas, Senhor, tudo isso não vai adiantar se eu não me apresentar com o coração contrito, quebrantado ao Senhor, arrependido. Paulo vai dizer aos Romanos: todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus, do caráter santo de Deus. Nem judeus, nem gregos, todos estão destituídos. Mas Cristo Jesus foi lá, naquela cruz, no Gólgota, ser o sacrifício no seu lugar. Deus está virado, Paulo explica. A ira de Deus, capítulo 1 de Romanos, estava sobre a humanidade. Uma humanidade que rejeitou o seu Criador. Uma humanidade que partiu para todos os mais vis pecados. Homossexualidade. Missionária, não pregue, senão vão te prender. Não sei. Jesus cuida do Daniel e da Gabi. Porque se for para negar a verdade do Evangelho, a gente vai preso. E eu vou presa, mas eu não vou negar. Homossexualidade. Lesbianismo. Não estou dizendo que Deus não ama, no sentido que a salvação é oferecida para todos, mas precisa ser transformado. Tem que deixar essa vida, precisa se arrepender dessa vida. Mas só disso não, precisa se arrepender da palavra dura
Falou para vir conquistar, não falou que é para ficar. Não é para ficar desse jeito. Não é. Deus está virado com a humanidade. Paulo vai explicar que Cristo foi a nossa justiça. Ele nos justificou. Ele levou a culpa. Mas e agora? Vou continuar no pecado? Paulo explica no capítulo 6 de Romanos: de modo nenhum. Quem está na graça não pode permanecer no pecado. Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos. Morremos para o pecado e ressuscitamos para Deus. Não me responda. Você já morreu para o pecado? Você já leu Romanos 6? Você já leu o versículo 8? Você já viu lá que só é justificado quem está crucificado com Cristo? Você quer ler comigo? Você quer ler o texto? Vamos ler Romanos 6. Vamos ler aqui para não ficar na palavra da missionária. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para Ele morremos? Mas peraí, pastora Rosa, não, a senhora que é pastora, me ajude, porque eu não estou entendendo. Paulo está dizendo aqui que a gente morreu no pecado, então por que tem tanto pecado? Estamos vivos ou mortos para o pecado? Vamos jogar a culpa em Adão? Mas peraí, a essência adâmica acabou na cruz. Agora a essência é a essência do Espírito de Cristo. É Cristo que habita em você, não é Adão. Há uma possibilidade de pecar porque tem o livre-arbítrio. Mas o que eu tenho que fazer diante do pecado? Eu tenho que me posicionar. Porque Paulo está dizendo que eu tenho que morrer para o pecado. Então isso é posicionamento. Aleluia. Olha aqui para mim, irmãos. Tem alguém que mora em Cotia? Só eu, né? Então preste atenção aqui na palavra. Quem mora mais longe sou eu. Deus está dizendo aqui: posicionamento. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, se fomos unidos com Ele na semelhança da morte, o que Paulo está dizendo? Que lá na cruz nós nos unimos com Cristo. Ele morreu no lugar de quem? Coloca teu nome aí, eu vou falar Elisete. Fala mais alto o seu nome. Ele morreu no lugar? Então você se uniu a Ele. É isso que Paulo está dizendo. Se unimos na morte, porque Ele morreu por causa do meu pecado. Porque quem deveria morrer era eu. Então eu também, quando Ele ressuscitou, eu também sou ressuscitado para viver uma vida nova. Não para ser a mesma Elisete. Porque aquele que está em Cristo, se a cruz me une a Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu sou uma nova mulher. O pecado não habita em mim. Ele não tem domínio sobre a minha vida. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele, digo vocês, o que foi crucificado com Ele? O quê? O que está dizendo o texto? O que foi crucificado com Cristo?
é: porque estamos pecando. Olha o que Paulo está dizendo: para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Verso 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, não deixe o pecado te dominar, não deixe mais ele ser Senhor, não obedeça mais o pecado, não reine o pecado no vosso corpo, na sua mente. Não posso nem pensar, missionária, não, porque você não é convertido enquanto esse desejo de pecar não sair de dentro de você. Não adianta não só: missionária, mas eu não pequei exteriormente, não manifestei o pecado. Ele está aí dentro do teu coração. Então toma cuidado, porque Tiago disse que quando a gente alimenta a cobiça, o desejo, ele vai tomar uma proporção, e esse pecado que está no coração vai se tornar estereótipo, e ele vai derrubar você. Então o Espírito Santo está dizendo aqui nesta noite: não é nem para pensar, não é nem para desejar. A vontade de pecar tem que sair. Sabe por que eu não tenho vontade de pecar? Porque o Espírito de Deus é melhor, porque a santidade de Deus é melhor, porque de fato eu sou a igreja, porque de fato eu sou convertido. Glória a Deus. Aleluia. O salário do pecado é a morte. Deixa eu falar uma coisa que é muito séria que eu vou dizer. Eu vim aqui como boca de Deus, como profeta de Deus. Só que Deus está dizendo aqui nesta noite: eu quero posicionamento. Pastor, pastora, se Deus disse que tem uma multidão vindo, eu creio. Mas para ela chegar, depende destes que estão aqui entender que os pãezinhos e os peixinhos estão na mão deles. Os discípulos disseram: Senhor, como é que a gente vai alimentar? Ei, dá vocês o alimento para eles. Como é que vai vir gente para ser transformada se nós não refletirmos o Evangelho transformador? Do que adianta, entenda a palavra nessa noite, saímos para o evangelismo, entregamos panfleto, mas não sabemos pregar o Evangelho. Você acha que a prostituta resolve pregar para ela: minha querida, Jesus te ama. Aí a gente traz ela para cá, e ela não vê transformação. E vou dizer uma coisa: Jesus não ama pecadores. A mensagem correta é: filha, o amor de Deus é um atributo, e o amor de Deus o levou à cruz por uma humanidade. E esse amor de Deus me alcançou, porque eu entendi a minha culpa, eu entendi a minha miserabilidade, eu entendi que era uma miserável, destituída da glória de Deus, mas eu me arrependi. E se você se arrepender, você também será salva, e o amor de Deus vai te alcançar. Aleluia. Agora, chegar para eles a dizer que Jesus ama, isso não é evangelização. Deus está dizendo aqui nessa noite: eu quero posicionamento.
escreveu Romanos 12. Por que eu li Romanos 12? Porque depois que ele explica a doutrina da justificação, depois que ele passa pelo capítulo 1, mostrando que a ira de Deus estava sobre todos os homens, no capítulo 2, que judeus e nem gregos poderiam ter comunhão com Deus, que todos, no capítulo 3, pecaram, no capítulo 4, a maneira de ser salvo era crer em Jesus. Capítulo 5, Paulo explicou: por um pecado entrou, por um homem entrou o pecado no mundo, mas por Cristo Jesus, aleluia, a graça superabundou o pecado. Capítulo 6, o que a gente faz agora, Paulo? A gente vai continuar pecando? Paulo diz: não, vocês já foram justificados na cruz, e quem está justificado já morreu para o pecado, e o pecado não vai reinar. Capítulo 7, Paulo vai dizer: pela lei eu era um miserável, eu lia e não compreendia, mas graças a Deus que este miserável homem foi salvo pela pessoa de Cristo. Capítulo 8, porque em Cristo não temos mais condenação. Paulo vai dizer no capítulo 8: há uma balança, quem vive na carne, o Espírito de Deus não pode habitar nele, mas quem vive no Espírito, quem anda no Espírito, o Espírito de Cristo habita nele. O pecado trouxe uma desgraça até a criação, até a natureza, e geme pelo pecado, mas nós esperamos a glorificação do nosso corpo pela pessoa bendita de Jesus, porque até mesmo o Espírito de Deus, conhecendo a nossa fraqueza, conhecendo a miserabilidade da carne, ele geme e intercede para que nós sejamos transformados à imagem daquele que morreu na cruz. De antemão, ele nos predestinou e nos chamou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Paulo continua dizendo: porque diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, ele já foi por nós na cruz. Quem será contra nós? Não vai ser demônio, não vai ser principado, não vai ser largura, não vai ser perseguição. Nós vamos por ele como ovelha matadouro, porque nós já entendemos que o amor de Cristo, que a revelação de Cristo é muito maior, e nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores, mais do que vencedores. Glória a Deus. Capítulo 9 a 11 ele explica sobre a eleição de Israel, e no capítulo 12 ele fala: agora que vocês entenderam, eu rogo, eu suplico, eu imploro, vos apresente a Deus o vosso corpo. Eu vou embora para Cacutia, mas eu já estou que meu apóstolo Paulo. Eu estou ficando até desgabilhada aqui para dizer a vocês: eu suplico, eu rogo, apresenta o teu corpo agora. O que, missionário? Não é meu espírito, não, teu corpo. Apresentar significa preste serviço a Deus agora, porque o teu corpo pertence a Ele. A tua mão é dele, a tua boca é dele, o teu olho é dele, a tua mente é dele. Apresente o teu corpo a Ele em sacrifício vivo. Lá no Antigo Testamento o animalzinho era morto, mas você não precisa morrer. Cristo já morreu por você, e Ele já ressuscitou, e Ele também já te trouxe ressurreição. Então se apresente a Ele vivo, 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 com a tua mente, com o teu coração, com inteireza, completo. O que é sacrifício vivo? Ele poder te consumir. Aleluia. Será que Ele pode te consumir nesta noite? Aleluia, Jesus. Sacrifício vivo, santo, separado do pecado, agradável aos olhos dele. E não vos conformeis com este mundo, transformem a vossa mente. A palavra grega é metamorfose. Não pegue o molde da sociedade, não pegue o molde do mundo, mas transforme o mundo. É o contrário, para que vocês possam entender a vontade de Deus, que é a vossa salvação. Tem um hino que
fala assim, eu tô rouca, não vai sair. Grupo de louvor. É a gente. Tem um que fala assim, eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. E dizes, palavras de amor e esperança. Só um minutinho. Ao sentir teu toque, sem emocionalismo. Aleluia. É combustível missionária, não precisa virar pirueta. Paulo diz culto racional. Sabe o que ele fala? Ele fala logiquelatreia. O que é um culto racional? Depois de entendermos tudo isso, quem é regenerado, quem é nascido de novo, quem é arrependido, não tem outra coisa para fazer a não ser adorar. A não ser de uma forma lógica, com entendimento nas Escrituras, se ofertar a Ele. Pastor, posso fazer um apelo aqui? Na verdade, não deveria ser apelo, deveria ser convite. Só quem entendeu a mensagem